O Vitor me lembrou agora, nós precisamos recolher cestas básicas, né? Essa semana eu fui solicitado mais uma cesta básica. Nós estamos sem cesta, não tem mais nenhuma cesta básica na igreja, né? Aqui nós tínhamos, já demos o devido destino, mas fui solicitado essa semana, né? Então, se você sentir no coração, o valor da cesta básica que a gente compra é de R$190, né? Você pode nos procurar, ou se você tem uma cesta básica lá e quer nos entregar, pode me procurar, ok? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, que oração. 11:15, 11:16. Gálatas. Eu vou para Gálatas, aí você vai ler Efésios, aí você vai ler Provérbios, depois você vai ler Lucas. Tudo uma vez só, sem eu explicar nada. Depois eu explico, amém? Gálatas, capítulo de número 5. Estenda suas mãos aqui. Comece a orar pela minha vida. Comece a orar pela ministração da palavra. Comece a orar por esse altar, para que haja clareza, para que haja liberdade do Espírito. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Retere kataramash, ere kataramas, suriade kantere konanai te katabash, yere konanai ele handanas. Yade conte amasse cataravash, iricorana halarabashu que caralalaria de catalaranamas. Espírito Senhor, nós clamamos agora pelo teu mover. Espírito de Deus, traga, ó Pai, discernimento, revelação, conhecimento, Espírito. Ó Pai, venha descer nesse ambiente, ó Pai, para que haja manifestação da tua palavra, Senhor. Pai, o centro desse culto é o Senhor, o centro desse culto é o Senhor, o centro desse culto é o Senhor. Oh, Pai, obrigado, oh, Pai, por essa manhã que o Senhor preparou. Obrigado por essa manhã que o Senhor, oh Deus, ministrou ao nosso coração. Obrigado por essa manhã, oh Pai, que o Senhor, oh Deus, trouxe, oh Pai, os nossos corações aqui. Obrigado por essas pessoas. Oh Pai, eu sei que se elas estão aqui, elas precisam ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que haja o liberar, ó Deus, que eu pregue com autoridade, que eu pregue com entendimento, ó Pai, que eu pregue com revelação. Ó Pai, se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, de nada adianta. Se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, de nada serve. Ó Pai, eu não sei fazer sem o Senhor. Que não seja apenas, ó Pai, um belo discurso, que não seja apenas um belo, ó Pai, uma bela explanação. Não, Deus, que haja e que seja a manifestação do Teu Espírito em nome de Jesus. Som, ei. Em nome de Jesus. Você abriu aí Gálatas 5, verso 16. Vai dizer assim as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler um pouco de palavra hoje, hein? O apóstolo Paulo está dizendo à igreja da Galácia: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito. E o Espírito está com E maiúsculo aí, certo? Não é o meu Espírito, então é o Espírito de Deus. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero ler o verso 22 de novo, que vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Agora abra lá, por favor, Provérbios capítulo de número 3. Provérbios 3 vai dizer: meu filho, não se esqueça do verso 1, né? Não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Vamos repetir isso junto? No 3. 1, 2, 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Agora abra comigo Lucas. Confia que vai dar certo, tá? Confia, fique em paz. Vai tudo se fechar igual um quebra-cabeça. Lucas capítulo de número 1. Todos acharam? Verso 5 vai dizer: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram diante dos homens, diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era, e os dois já tinham idade avançada. Então, eles não eram novos. Zacarias, ele era sacerdote. Todo sacerdote servia a Deus em turnos. Quem estabeleceu os turnos de servidão foi Davi. Depois de Davi, naquela tenda. Depois de Davi veio Salomão, construiu o templo. Salomão, você sabe, serve a 2 senhores. Começa a servir a muitos deuses, idolatria. Babilônia vem, Deus levanta a Babilônia com Nabucodonosor, destrói todo o templo e leva todo mundo cativo para a Babilônia. Nessa época vai cativo para a Babilônia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 70 anos eles ficam lá. Aí depois desses 70 anos, Esdras, Neemias e Ester, na verdade Esdras volta e reconstrói o templo, Neemias volta e reconstrói a cidade. Aí Deus levanta mais 3 profetas, o último deles Malaquias, certo? E eles começam a profetizar, e depois desses últimos profetas, Deus para de levantar profetas e fica 400 anos sem levantar um profeta para falar com o povo. Dei um resumão do resumão aqui do Antigo Testamento para você em 1 minuto. Quando Davi, antes de tudo isso, ele monta uma tendinha e coloca a tenda, o tabernáculo dele é uma tenda pequena, uma tenda, e a presença do Senhor no meio. Ele estabelece a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. E enquanto a presença está aqui, o tabernáculo que Moisés havia levantado está lá em Gilboa, no alto do monte. Então Davi fala: olha, haverá adoração aqui embaixo. Preguei isso para vocês na virada do ano. Mas lá em cima continuará havendo sacrifícios, continuará havendo a manifestação do sacerdócio levantado por Deus na época de Moisés. Está pegando aí não? Está fácil de entender até agora? Só que Davi fala: eu vou precisar organizar essa escala, porque agora são 2 locais de adoração. Então ele levanta vários turnos. Turno é escala, querido. E Zacarias era um sacerdote, e ele estava no turno de Abias.
Por isso que eu gosto de ir lá no fundo, no Antigo Testamento, para entender o que está acontecendo. Você sabe qual que é o turno de Abias? É o 8º turno. 8º. A Bíblia fala que o número 8 significa recomeço. Todas as vezes que você vê 8 na Bíblia, ele está apontando para recomeço. Lembra que eu falei para você que o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias? Depois de 400 anos Deus não levanta nenhum profeta. Se Deus não levanta profeta, significa que o povo está trabalhando sem ouvir a voz de... Você sabe o que é viver sem a voz de Deus? Você imagina se nos nossos dias Deus tirasse o Espírito Santo das nossas vidas, o que aconteceria? Como é que você viveria sem a voz do Espírito de Deus guiando a tua vida? Eles estavam 400 anos, mais de 5 gerações sem ter a voz do Espírito. No entanto, mesmo sem a voz do Espírito, Zacarias estava sendo fiel às suas responsabilidades. Olha o que vai dizer o verso 8. E aconteceu o que? Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por meio de sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu da casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Nós estamos no verso 25, pula para o verso 57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, a quem queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas não tem nenhum parente com esse nome. Verso 62. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram imediatamente. A boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que o ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Pula para o verso 80.
menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Só temente até aqui, queridos. Aos que nos visitam hoje, nós estamos numa série de mensagens chamada E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Nós já falamos sobre a primeira mensagem, sobre queimar a língua maldizente. Se nós ficarmos mitigando e instigando a murmuração, isso vai acabar com as nossas vidas. Depois nós falamos sobre o poder da verdade, quando as verdades quebram os paradigmas que Satanás coloca na tua vida. A principal coisa que a palavra de Deus faz é quebrar as mentiras de Satanás. E se a verdade de Deus não quebrar a sua crença, como Satanás tentou formar ela, você nunca vai progredir na sua vida. Na última mensagem nós falamos sobre a verdade da identidade daquilo que o Senhor nos deu. Nós temos uma identidade no Senhor. Nós estamos vivendo bastante coisas nesses dias, então eu sinto que cada mensagem que o Senhor está me dando é para quebrar as lutas que nós estamos enfrentando enquanto igreja por causa dos jejuns que estamos fazendo. Estamos 50 dias de jejum e consagração aqui na igreja. E há uma mensagem no meu coração para o dia de hoje. Creio que nós vamos encerrar essa mensagem hoje. A verdade que eu quero comunicar para você, e eu quero que você repita, é: vale a pena esperar o cumprimento da palavra. Vale a pena esperar, querido. Eu sei que eu fiz uma salada na tua cabeça com esses textos, mas eu vou chegar agora na compreensão. Eu comecei lendo Gálatas para vocês, falando sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Você percebeu que as obras da carne são os pecados que a gente conhece? Quais são os pecados? Luxúria. Quais são os pecados? Imoralidade sexual, idolatria, briga, rixa, bebedice, orgia. Mas quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, a gente esquece que aquilo que ele vai falar é fruto do Espírito, porque nós lemos como sentimentos. O texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Ou seja, é você ser longânimo para julgar. Vai jogando para frente o julgamento, vai jogando para frente. Isso é longanimidade. Paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós olhamos para essas coisas, o que você pensa no teu coração? Isso é o que? Sentimento. Mas a Bíblia não diz que isso é sentimento. A Bíblia diz que isso é fruto do Espírito. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Que sentimento, querido, é algo que está dentro do nosso coração, mas fruto do Espírito é algo que está nele e é gerado em nós. Se você encarar a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão somente como um sentimento, o dia que você acordar mal, você não vai amar ninguém. O dia que você acordar mal, o dia que as pressões do lado de fora vierem sobre a sua vida, você não vai ser longânimo. O dia que alguém topar no seu dedinho e pisar no seu pé, você vai ser extremamente irado. Por quê? Porque você está colocando no lugar do dom de Deus o sentimento humano. E quem se move por sentimento não anda na vida. Quem se move por sentimento não progride no ministério. Quem se move por sentimento não alcança o centro da vontade de Deus. É por isso que a primeira realidade que tem que adentrar dentro do seu coração como uma verdade é que isso não é sentimento, isso é fruto do Espírito. E aqueles que têm o Espírito andam no Espírito de Deus. Não adianta você receber o Espírito e não caminhar no Espírito. Não adianta você receber o Espírito e não praticar os frutos do Espírito. Aí talvez você deve estar falando: Senhor, pastor, mas eu recebi o fruto do amor, mas não recebi o fruto da longanimidade. Eu recebi o fruto da paz, mas não recebi o fruto da alegria. Não. Quando você vai para o grego, para entender, o grego é a linguagem original em que foi escrita a palavra do Senhor, pelo menos o Novo Testamento. Você vai entender que não são os frutos do Espírito, no português está assim, mas o fruto do Espírito.
Os frutos significa que são muitos. O fruto significa que é um artigo definido único, Mas por que são muitas coisas? Porque esse fruto, eu gosto de dizer que é como uma mexerica. Você recebe apenas um fruto, mas quando você descasca, ele tem vários gomos. Então o Espírito Santo, ele ministra um fruto sobre você. E esse fruto tem amor, esse fruto tem alegria, esse fruto tem paz, esse fruto tem longanimidade. Se você o tem, você precisa comê-lo por completo. E por que eu gosto da mexerica? Porque esse fruto é cítrico, é doce, mas é ácido. Então não é bom muitas vezes você comer. Às vezes, querido, é docinho, mas amarra a boca. É docinho, mas às vezes gera uma aziazinha. Porque viver debaixo da unção do Espírito vai ser doce, vai ser maravilhoso, vai gerar para você energia, mas vai ter que ser ácido. Porque você vai ter que exercer amor no dia da angústia. Você vai ter que exercer longanimidade nos dias em que a ira está sobrepondo sobre você. Você vai ter que exercer paz quando tudo está dizendo é tempo de guerra, mas o Espírito está dizendo: o meu fruto vai gerar uma nova realidade dentro de você. É doce, mas é cítrico, cara. É doce, mas é ácido. Aí eu vou lá para Provérbios: meu filho, receba a minha instrução. Meu filho, receba a minha sabedoria e meu entendimento. Não permita que a bondade e a fidelidade saiam da tua vida. Sabe por quê, querido? Porque nos dias das nossas lutas, nos dias das nossas guerras, nos dias em que nós estamos como Zacarias, trabalhando anos a fio para o Senhor, estamos diante dele com fidelidade, com justiça, com amor, com devoção, nós estamos lá dizendo: Senhor, estou suando, Senhor, estou fazendo, Senhor, estou trabalhando, é para o Senhor. Nós olhamos para aquilo que nos falta. Zacarias e Isabel não tinham filhos. Zacarias e Isabel não estavam com a casa ajustada. Zacarias e Isabel trabalhavam para o Senhor durante toda a sua vida. Já estavam diante da velhice, mas ainda não tinham os seus sonhos realizados. Mas mesmo assim, não abandonaram o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade. Não deixaram de lado a fidelidade e a bondade. Por quê? Porque são frutos do Espírito, não são emoções de alguém que está sendo treinado pela sociedade para responder, e que responder somente quando eu tenho sonhos realizados. Deus não é o seu ursinho carinhoso para responder os teus sonhos. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, e Ele vai exigir de você frutos e dons. Mesmo que o teu sonho não esteja realizado, Ele vai exigir de você fidelidade, compreensão, bondade, alegria. Mesmo que ainda esteja demorando tempos a fio, mesmo que você seja fiel a Ele, Ele não tem o porquê cumprir. Ele é Deus. Ele não é teu bichinho de estimação. Quantas vezes na minha vida, diante das minhas angústias, querido, para você que nos visita hoje, eu sou estéril. Tenho 2 exames dizendo é estéril, não produz. Quantas vezes eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, eu abandonei a educação física, hoje vivo da fé. Eu deixo a minha esposa trabalhando e volto para casa para orar a manhã inteira. Eu não trago R$1 para dentro de casa. Quantas vezes eu falo: olha a loucura que o Senhor me permitiu. Olha, o Senhor me manda pregar de cabelo grande, me manda pregar descalço. Olha para a fidelidade da minha vida. Por que o Senhor não me cura? Por que eu não pago as contas em dia? Por que eu não faço isso? E eu fico jogando na cara do Senhor, e Deus fala: permaneça como Zacarias. Eu não sou o teu bichinho de estimação. Você é que depende de mim, não sou eu que dependo de você. Permaneça fiel no teu turno, porque um dia, uma hora, no turno do recomeço, no 8º turno, quando você entrar no quarto de oração, eu vou mandar Gabriel, o anjo que anuncia. Eu vou mandar aquele que vai trazer e vai mudar a realidade, vai acabar com a tua vergonha. Mas não abandone a alegria, não abandone a fidelidade, não abandone a bondade. Amarre-a no teu pescoço. Por que a gente tem vivido assim, nesse toma lá da cá para com o Senhor, igreja?
O que está acontecendo com os púlpitos do Brasil? Que estão gerando crentes doentes, crentes emocionais, crentes que só vêm para a igreja para terem as suas emoções sanadas. A sua emoção precisa estar vinculada ao Espírito. A sua fé está acima da tua razão. A sua fé precisa estar acima da tua emoção. O que muda a nossa vida é uma coisa: fidelidade, bondade. Você acha que eu não tenho problemas? Até semana passada eu não sabia como nós íamos pagar. 5.400 de aluguel, 700 de contador, 250 de luz, 130 de água. Eu não sabia, nós tínhamos 2.000 no caixa da igreja para arcar uma dívida de 12.000 reais. Você acha como é que eu tenho cabeça para continuar pregando, para continuar cuidando dos casamentos, para continuar sabendo que tem um monte de gente com doença, e eu tendo que fazer todas essas coisas, e olhando para dentro da minha conta ainda negativa, e eu falando: Senhor, o que está acontecendo? E Deus falava: permaneça fiel, foi eu que levantei, permaneça fiel no teu turno, na tua escala, na tua oração. Chega na tua casa e fala para tua esposa: vai gerar. Olha para a conta do banco e fala: vai prover. Chega para a igreja e fala: eu vou fazer. Sabe por que eu estou abrindo a minha vida? Porque eu quero dizer para você: não existem super-heróis no altar, não existem super crentes, existem aqueles que são fiéis e ponto. É a humildade de um homem, é a humildade de pessoas. Você precisa sustentar os direcionamentos de Deus. Adentrar a uma nova realidade é fácil, sustentar a realidade é que é difícil. Você não precisa de fé, querido, para chegar no banco e falar: me dá 1 milhão emprestado que eu vou comprar essa casa. Você precisa de fé para durante 30 anos pagar o boleto no dia que vence, mesmo sem R$1 na conta. Fé não é só para avanço, a fé principal é o suporte. O que está acontecendo? Uma igreja que não suporta, que não sustenta a aprovação. Está fácil ser igreja hoje em dia, querido. Ainda ontem nós tivemos a liberação da prefeitura. 60.000 pessoas, crentes, se reuniram aqui na Praça Arautos da Paz para declarar: nós estamos marchando para Jesus. Quando que isso aconteceu na igreja primitiva? Você acha que nós estamos sendo perseguidos porque estão falando mal da gente? Você acha que o pastor está sendo perseguido porque falam que todo pastor é ladrão? Perseguição, querido. Perseguição com o pastor ganhando milhões. Que perseguição é essa? Não tem perseguição. Tá gostosinho ser crente nessa geração. E sabe qual que é o problema? Tempos fáceis geram uma geração extremamente fraca, que não sabe suportar um tantinho assim, ó. Mas graças a Deus pelos Zacarias, graças a Deus pelas Isabéis, graças a Deus pelos Josés, graças a Deus pelas Marias, que se converteram, que se conservaram com o seu ventre puro, e mesmo diante das suas próprias frustrações, permaneceram firmes e justos. O tempo disse: ah, meu Deus do céu, a palavra disse: Zacarias era justo e a sua esposa também. Cadê os casais justos? Cadê aqueles que permanecem? Cadê aqueles que perdoam traições? Cadê aqueles que permanecem mesmo no tempo da dificuldade? Cadê aqueles que permanecem mesmo no meio das dores? Cadê aqueles que falam assim: Senhor Jesus, está faltando leite, está faltando pão, Senhor Jesus, faltou respeito no passado, mas pela Tua palavra nós vamos permanecer, pela Tua palavra nós vamos continuar, pela Tua palavra nós vamos nos ajoelhar, e mesmo assim eu vou ser fiel à minha escala. Você sabe o que acontece nas nossas vidas? A primeira sinal de luta, a primeira coisa que tu faz é abandonar o ministério. Vou deixar o ministério, eu vou deixar a minha escala, pastor. Não quero trabalhar para o Senhor. Querido, você foi levantado pelo Senhor para trabalhar para Ele, não é para trabalhar para você não, cara. A tua vida não tem sentido se você não servir ao Senhor aqui ou o reino dEle. Jesus estraga a gente. Jesus não vem te consertar, Ele vem te matar.
Ele vem matar as obras da carne, como eu li em Gálatas capítulo de número 16. Mas as obras da carne são tudo aquelas obras que você vê ali no versículo 18. Ele veio matar ela para poder dar vida a partir do versículo 22, que é o fruto do Espírito. Agora, se ele não matar aquilo que está no versículo 18, ele não pode gerar o que está no versículo 22. E a gente, no primeiro sinal de coisa, vou desviar, vou deixar de ser crente, ou não, eu vou fazer da igreja um clube. Que clube, querido? Que clube? Vai lá se associar lá na APP, Associação Atlética Ponte Preta. Vai se associar lá no Guarani. Ou se você é bom igual eu, de coração, né, não de finanças, vai lá no Palmeiras se associar lá em São Paulo, ou naquele clube gostosinho. Aquilo ali é clube, querido. Lá você marca seu churrasquinho. Aqui você veio para servir ao Senhor, mesmo diante das lutas. Você vai servir o Senhor na tua casa, sendo fiel ao teu casamento, e a tua esposa, mesmo diante dos problemas que um casamento enfrenta. Eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque diante de todas as coisas, querido, só eu sei o que eu passei com a minha esposa. No ápice da nossa dor, Camila com depressão, eu buscava ela 3 horas da manhã, subindo a rua de casa. Finanças, querido, só misericórdia, a gente não sabia como é que ia pagar as contas. Descobrimos câncer na Camila, câncer de pele maligno. E agora, Senhor, será que desceu, será que não desceu? Diante de todas essas coisas, ela olhava para mim, ela falava assim: amor, eu não vou aguentar. O dia que ela falava eu não vou aguentar, eu falava: calma, amor, Deus nos deu uma palavra. No outro dia, eu levantava ela, mas quem estava batido era eu. Aí eu falava: amor, não vou aguentar, vou voltar a trabalhar. Não dá, vou voltar a trabalhar. Olha o que está acontecendo, nós mexemos num ninho de mafagafo. Ela falava: não, amor, Deus falou comigo, não foi com você. Deus falou para mim, Ele não trabalha mais para os homens. Você vai permanecer, a gente não vai atrasar o processo da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você acha que o casamento de vocês vai estar sempre alinhado? Você acha que às vezes um não vai estar querendo desistir e o outro vai estar querendo avançar? Deixa eu te falar uma coisa. Essa ideal, a Disney colocou esse ideal em você. Você cresceu vendo muito Sessão da Tarde, cara. Biblicamente não funciona dessa forma. A palavra do Senhor, querido, ela não veio gerar um ursinho carinhoso que vai sair um poderzinho da barriga dele e vai matar os vilões do mal. Não, cara. Existe uma realidade dentro da nossa casa que vai exigir da gente uma permanência além das nossas forças. Lembra que eu falei para você que Deus ficou 400, quantos anos eu disse? 400 anos sem levantar um profeta. Cara, você imagina você 400 anos sem escutar a palavra de Deus? 400 anos sem vir para a igreja, 400 anos sem ter um pastor para colocar a mão na tua cabeça e orar quando você está desesperado, 400 anos sem Deus levantar alguém que vai corrigir a tua vida. O povo não vivia 400 anos. O que é pior, quantas gerações? 7 gerações mais ou menos, 7 gerações sem saber qual é a voz de Deus. Um pai falando para outro filho: olha, primeira geração, ó, Deus levantou esse profeta, ele vai levantar na sua geração. Aí aquele filho crescia, ele falava: olha, meu pai falou que vai levantar na minha geração, não levantou, vai levantar na tua, filho. Aí o neto: olha, meu avô falou que ia levantar, mas não levantou. Bisneto, vai levantar na tua. Aí vai levantar 7 gerações na expectativa de Deus voltar a falar. E Deus não falou: vou voltar a falar daqui a 400 anos. Deus simplesmente fez assim, ó. Deus fez assim, ó. Nem esse fundinho tinha. Triste, né? Como é que te guia? Quem aqui já passou sequidão espiritual de abrir a Bíblia e Deus não falar? Querido, meu amigo, quando eu entro nessas paradas, eu quero ficar. Pode ir, irmão. Eu fico maluco. Eu dou murro na parede. Quando Deus não fala, eu dou murro na parede. Senhor, fala. Eu preciso te ouvir.
Essa semana o Senhor não falou comigo. Eu falo: Jesus, me dá um choro para chorar. Jesus, desce nesse quarto. O Senhor não precisa nem prometer que vai mudar a minha realidade. Eu só quero a tua presença, pelo amor. E se eu estiver errando, me fala. Porque, querido, quando Deus se cala, até apanhar dele você prefere? Eu não sei viver sem a presença dele, não. Eu fico angustiado sem a presença. Eu fico imaginando essa geração, cara, 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Eu não aguentaria, não, cara. Mas quando eu olho para Zacarias, sabe, eu falei para vocês na pregação passada, existia a casa real. A casa real era a sucessão de reis. A casa profética, quando um profeta treinava outro profeta, Deus levantava. E tinha a casa sacerdotal. Essas três casas, elas funcionavam independentemente. Sabe o que Deus fez? Deus deixou a casa real ser governada por outros reis. Não era um povo de Israel que estava governando. Roma tomou o trono de Israel. Ou seja, eu olho, não é meu povo que está me governando. A casa profética sumiu. Deus falou assim: eu vou deixar somente a casa sacerdotal, somente o perdão. Vocês vão ter que ficar 400 anos somente sabendo que eu te perdoei. Vocês não vão sentir que eu te perdoei. Não tem revelação, não tem manifestação de presença, não tem nada. Tem só a lei dada a Moisés. Quando Deus te isentar da presença, o que vai sustentar na tua vida? Cara, se você não sente a presença, o que te sustenta? Se não for a palavra, se não for o conhecimento, não é nem o sentimento, se não for a sabedoria e o conhecimento, se não for a firme convicção. Quando eu olho para isso, eu vejo aquilo que Zacarias viveu. Todos os dias de manhã, vou pôr roupa, eu vou lá fazer os mesmos sacrifícios, eu vou tratar com as mesmas coisas, eu vou fazer as mesmas coisas sem a presença, mas eu vou permanecer fiel. Sem direcionamento, mas eu vou permanecer fiel. Sem filho, cara, a sociedade caindo aos trapos. Pensa que você está nesse povo. Você tem expectativa do governo que tem agora? A gente está entrando numa crise, não está? Se prepara, porque você vai ver o que é crise daqui a pouco. E não espere que a hora que trocar esse governo, não, saiu da esquerda para a direita, vai melhorar. Melhora só um pouquinho, querido, mas não melhora muito não, porque a nossa saída não está na esquerda, não está na direita. A nossa saída está no Senhor. Todas as vezes que a igreja colocar expectativa num homem, Deus vai tirar aquele homem. Pensa que a gente está nesse limbo político. Aí Deus fala assim: agora eu vou fechar as igrejas. Fecha tudo. Você sobrevive? Você continua crente? Você continua cultuando na tua casa? Você continua sendo fiel à tua esposa? Você continua sendo alguém que paga impostos em dia, mesmo por um governo corrupto? Porque o fato de você ser crente não te isenta de cumprir as suas leis com os homens. O fato do governo ser corrupto não te dá o direito de você afanar o governo. Nossa, pastor, hoje eu estava precisando escutar que Jesus te ama. O pai repreende o filho a quem ama. A maior prova de amor de Deus é te voltar para o caminho da qual você está desviando. Ele fala assim: a minha maior prova de amor é: eu vou gerar uma dor aguda para te isentar de uma eternidade de dor branda. Prefiro colocar o dedo na ferida e pelo dedo na ferida te trazer de volta, do que te deixar partir para um caminho. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus fechar a casa real e fechar a casa profética, você continua no seu sacerdócio? Não abandone a bondade, nem a fidelidade. Coloque-as no teu pescoço como um colar. Porque quando você chegar, eles não vão olhar para o teu rosto, vai estar escrito: bondade, fidelidade chegou. Bondade, fidelidade chegou. Permanência. Uma hora chega, querido.
hora Gabriel desce, uma hora os céus rompem. E você sabe o que eu mais amo nessa história? É porque depois de 400 anos, mais de 400 ou 500 sacerdotes servindo no templo, em seus turnos, em suas escalas, Deus escolhe um ventre estéril. Você sabe que eu amo as identidades de Deus, e o nosso nome carrega a identidade que Deus nos deu? Você sabe o que significa Felipe, meu nome? Amigo de cavalo. Você fala, não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Meu animal preferido é o cavalo. Olha que loucura. Mas sabe o que é mais louco? Você sabe por que ele chama amigo de cavalo? Porque o nome, o significado significa amante da guerra. Porque quem ama cavalo gosta da guerra. Isso era a concepção lá de trás, dos antigos, dos gregos. Você sabe qual que é o meu primeiro nome? Não se assustem, Marcelo. Meu nome é Marcelo Felipe. Você sabe o que significa Marcelo? Marcelo vem de Marcos, é uma derivação. Marcos e Marcelo significa marreta, martelo, pregação, que prega. Querido, como eu gosto de uma tretinha, como eu gosto de entrar numa batalha espiritual assim, ó, para mexer nos casamentos e falar assim, ó, vamos mexer nisso aqui. A hora que eu olho um problema, eu já falo assim, eu vou me colocar dentro desse meio, porque essa guerra vai me dar vitória. Quem me conhece aqui, estou mentindo? Estou mentindo, Dani e Jéssica? Estou mentindo, Luciana Milena? Estou mentindo, Monique? Estou mentindo, Fih? Estou mentindo? Porque a hora que eu vejo um problema, querido, eu já falo assim, ó, o Senhor me deu unção, eu vou entrar lá dentro. Você sabe o que significa Zacarias? Não? Lembrado por Deus. Às vezes a sua vida, você está o tempo inteiro falando, eu sou lembrado por Deus, eu tenho uma identidade, mas a vida inteira Ele não lembrou de você. Você fala, cara, tem uma coisa errada na minha vida, essa identidade não é minha. Cara, é só fachada, me liberaram uma palavra, mas é só fachada. Não, permaneça fiel. Já são 10 anos tentando ter filho, eu ainda não tenho. Você é um lembrado por Deus, permaneça fiel. Ah, mas eu preciso mais. Vai lá mais uma vez, vai lá mais uma vez, vai lá mais uma vez. Um dia, aquilo que era só um nome, os céus rompem e se torna a tua realidade. As suas orações foram ouvidas. Um dia, aquilo que carrega a identidade profética rompe profeticamente. Fica de pé para parecer que está acabando. 11h58. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual que é o maior propósito de Deus com Zacarias? Fazer ele gerar João Batista. Você sabe quem que é João Batista? A voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Senhor Jesus. Qual que é o ápice do Evangelho? É Jesus. Quem que prepara o caminho? Mas para João Batista vir a luz, precisam de ventres que são fiéis, mesmo quando não são capazes de gerar. Será que você é fiel mesmo quando você não está gerando? Será que você é fiel mesmo quando nada está acontecendo na tua vida? Será que você é fiel mesmo quando os direcionamentos de Deus para a sua vida parecem pesados demais para você? O que está acontecendo na tua vida? Que Deus que você está esperando? Que Senhor que você está esperando? Se você espera só o Senhor que realiza seus sonhos, desculpa, você não serve a Jesus. Você tem um gênio da lâmpada. Agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Só que a gente não faz isso, né? A gente faz assim, ó. Jesus, agora eu li essa semana, viu? Essa semana eu não faltei um dia no devocional. Ah, Jesus, não vai me dar?
aqui, ó, não leio mais. Ah, não vai me dar? Não vou gerar? Querido, a fidelidade do Senhor um dia te encontra. Só que a fidelidade vai te encontrar quando você for fiel. Eu precisava quebrar essas mentiras de Satanás, que coloca dentro do teu coração o abandono, que coloca dentro do teu coração a desistência, que coloca dentro do teu coração de que ele é um gênio da lâmpada, que coloca dentro do teu coração. Agora deixa eu te falar uma coisa: todo o processo na tua vida tem um propósito que não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que vai vir depois de você, e também que não vai se cumprir nele, vai vir depois daquilo que se cumprir dele. Zacarias, o propósito da vida dele era gerar João, para que João preparasse o caminho para Cristo. Todo o propósito, querido, está sempre lá na frente, às vezes gerações a distante, mas a questão é Cristo, não é ele. Sabe o que Deus está fazendo nessa manhã? Gerando o senso do propósito de Cristo no coração de todos vocês, na permanência. Eu amo porque Zacarias, diz o texto, e Elisabel eram justos. O que eles eram? Se eles eram justos, como é que era o ventre deles? Ventre justos. E João Batista, ele veio para converter o coração dos incrédulos à justiça. Uau! A prudência dos justos. Meu amigo, o teu propósito está ligado ao teu ventre. O que você está armazenando é o que vai ser gerado para a próxima geração. Será que você pode fechar seus olhos nessa manhã? Queridos, eu gostaria de abrir o altar para você. Você que está no seu lugar e quer vir ao altar, pode vir aqui orar. Você que estava com espírito de desistência, você que tem falado, por que vale a pena ainda permanecer justo? Por que vale a pena permanecer alegre? Por que vale a pena? Querido, eu não preciso ficar fazendo grandes coisas para mexer no altar, não. Mas eu tenho visto uma coisa: quanto mais eu venho para o altar, mais eu bebo do Senhor, mais renovado eu sou e mais algo eu recebo dele. Se o Espírito Santo de Deus tem colocado no teu coração, querido, se essa mensagem ela tem mexido contigo, não fica preso aí, não fica retido aí. Vem tocar nas águas, vem beber da água do Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo para ser liberado sobre as suas vidas. O Senhor tem mudado as realidades da nossa vida. O altar está liberado, você pode vir aqui. Você que quer receber do Senhor. Queridos, eu sinto que muitas pessoas estavam com o espírito de desistência, perguntando: por que vale a pena ser fiel? Por que vale a pena permanecer? Por que vale a pena? Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo está te dizendo, vale a pena por um único motivo, porque eu sou fiel. E eu quero que a minha realidade esteja em vocês. A minha realidade esteja em vocês. Eu quero poder orar com você, querido. Eu quero poder orar com você. Eu quero poder orar com você que tem olhado e falado: Senhor, por que eu preciso permanecer? Espírito do Senhor, vem com a tua bondade, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, Senhor. Ó Deus, começa a mudar e restaurar as nossas vidas. Começa a mudar e restaurar, ó Pai, o nosso entendimento. Começa a mudar e restaurar, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, esse espírito de desistência, Senhor. Ó Pai, esses questionamentos que muitas vezes eles vêm das trevas, ó Pai, caiam por terra agora. Que nós sejamos, ó Deus, ó Pai, edificados, ó Pai, mediante o Senhor, mediante a tua mentalidade, ó Pai. Ó Deus, que a bondade, o amor, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor Jesus, estejam atrelados à nossa vida como um fruto do Espírito e não como um sentimento, ó Pai, que nós queremos, ó Deus, ficar nutrindo, Senhor. Não queremos nutrir sentimentos, ó Pai, queremos nos mover pelo mover do Teu Espírito, pela bondade do Teu Espírito, pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, nós clamamos, Espírito de Deus, começa a gerar, ó Deus, mais, ó Deus, do Teu Espírito em nosso coração. Começa a gerar o Teu fogo. Começa a gerar, Senhor Jesus, ó Pai, a Tua revelação. Começa a quebrar os grilhões. Começa a quebrar, Senhor Jesus Cristo, todo tipo de pensamento maligno, todo tipo de pensamento de desistência, todo pensamento, Senhor Jesus, de apatia espiritual, ó Pai, todo sentimento de que não vale a pena permanecer. Começa a gerar fidelidade. Começa a gerar fidelidade no coração. Começa a revelar que a Tua fidelidade, ó Pai, é sobre eles, e que
que o Senhor vai encontrar os fiéis naquele dia. Espírito de Deus, que o teu fogo consumidor venha queimar toda a apatia. Gera, ó Pai, mudança de vida, mudança de caráter, mudança, Senhor Jesus, das estruturas, ó Pai, das nossas vidas, que muitas vezes cocheiam entre dois caminhos, que muitas vezes cocheiam, Senhor Jesus, sobre duas opções, sobre duas mentalidades. Não, nós queremos apenas uma mentalidade, apenas um caminho. Nós declaramos: Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida, e longe de Ti, ó Pai, não há nada. Senhor, começa a trazer renovo espiritual, renovo espiritual, renovo de entendimento, renovo de vigor, renovo de permanência, renovo, Senhor Jesus, de constância, renovo, Senhor. Ó Deus, abre os céus sobre os devocionais do teu povo, abre os céus, ó Pai, para que haja manifestado o teu Espírito, ó Deus, quando este povo começar a orar, quando esse povo começar a adorar, quando esse povo passar a jejuar, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, Deus, libera a palavra como liberaste para Saul, ó Pai. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se eles se humilharem e se eles orarem, então eu do alto os ouvirei e mudarei a vossa sorte e serei com eles. Começa agora a manifestar o teu santo fogo e o teu santo Espírito, em nome de Jesus. Senhor, eu sinto o Senhor. Eu sinto o Senhor. Se esse povo se humilhar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, vem com arrependimento, Senhor. Vem com transformação, ó Pai. Ó Pai, gera, ó Deus, a medida de perdão. Eu sinto o Senhor trazendo uma medida de perdão. Pessoas gerando arrependimento. A angústia que te aprisionava no passado sendo quebrada agora, e o Senhor trazendo arrependimento verdadeiro e genuíno. O Senhor trazendo perdão sobre o seu coração. Você sendo alvo do Espírito de Deus. Você recaixa. Onde se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Eu já pedi para você sentar, né? Fica de pé, a gente vai encerrar, desculpa. Aleluia. Mas eu preciso só dizer umas coisas antes, querido. Quem é que está no jejum aqui de 28 dias? Levanta a mão. Quem começou o jejum de 28 dias? Deixa eu ver, começou. Se você começou, você está no jejum ainda. Por mais que talvez você não tenha continuado, ainda há um mover, tá? Nós estamos na consagração de 50 dias. Hoje encerra 40 dias. Ou seja, nós vamos adentrar agora nos últimos 10 dias. 10 dias, tá? Agora que o filho chora e a mãe não vê. É a reta final, é o sprint final. Ok? O que vai acontecer agora? Nós estávamos tirando o café da manhã em um período de 6 horas. Agora a nossa meta, nesses 7 dias, quantos dias eu disse? É jejuarmos 10 horas. Você vai tirar o almoço ou a janta, tá? E nos últimos 3 dias a gente vai jejuar 12 horas. Tá? Então, amanhã a gente começa, segunda-feira, 10 horas de jejum, até domingo, entrega no domingo. A domingo tem churrasco, então sugiro você tirar a janta no domingo. E aí na segunda-feira a gente começa, na terça eu acho, na terça, eu só confirmo porque a gente vai fazer terça, quarta e quinta, é isso. Terça-feira, 12 horas de jejum. Ok? Essa semana a gente começa a leitura do livro de Neemias. Qual livro? Porque hoje terminamos a leitura do livro de Atos. Então a gente começou a leitura de Esdras. Teoricamente seria Esdras e Neemias, tá? Mas a gente fez Esdras, paramos Esdras, fomos para a leitura de Atos. Agora nós vamos fazer a leitura de Neemias. Se você quer entrar nesse jejum, me fale, eu vou te colocar no grupo do jejum.
E lá no grupo do jejum eu vou falar quais são as medidas de leitura. Por quê? Porque vai dar mais de um capítulo por dia. Entendeu não? Então a gente vai entrar nessa nova medida. Pastor, não consigo jejuar 10 horas. Não tem problema. Não vá além da sua medida. Ok? Mas entra na oração e entra na leitura da palavra. Se você está atrasado, corra para ler a palavra. Pastor, eu consigo tirar o almoço e comer às 5 da tarde. Não tem problema. Ou tira janta, almoça, tira janta e toma café da manhã no outro dia. Ah, não, mas isso aí é de boa. Ela janta às 6, do outro dia ela come às 6 da manhã. Ah, aí tá mamão. Deixa eu te falar. Ó, presta atenção. Agora a gente volta, porque a gente fez 6 horas, certo? E retiramos algo, né? Então a gente volta agora a poder comer, tá? Por exemplo, tem gente que tirou chocolate, tem gente que tirou alguma coisa aí, não sei. Eu tirei água com gás. Eu já não bebo nada, eu só bebo água com gás e café. É terrível para mim ficar sem água com gás. É terrível, porque eu já não bebo mais nada. Então eu estava bebendo água e café só, tá? Então agora eu volto com água com gás. Se você volta com chocolate, você que tirou carne, volta com a carne, tá? Mas a gente vai agora períodos, ok? Então coma bem. Ninguém vai morrer ficando 10 horas. Alguém tem diabetes? Então a diabetes já não pode ficar tanto tempo, né? Então tem que controlar. Então vai na medida que você pode fazer, ok? Ah, pastor, não vou conseguir ficar 10 horas. Jejum do tanto tempo que você consegue 4, 3 horas. Faz as suas 4, 3 horas, oração e a leitura do livro. Combinado? Serão 7 dias. 7 dias de 10 horas. Os últimos 3 dias serão 12 horas. Aí vai dar 50 dias. Provavelmente a gente termina na quarta. Sem ser essa semana, a gente termina na quarta ou na quinta da semana que vem. Acho que é na quarta-feira, tá? Glória a Deus. Lembrando que meu aniversário é no domingo, tá? Então venha pro churrascão. Mas a gente vai comemorar no domingo. Meu aniversário é na sexta. 12/12. Fique de pé. Fala de novo aí, que estão lá. Qual? A gente ia fazer 5 dias. Só que o que acontece? Se eu fizer 5 dias de 10 horas e 5 dias de 12 horas, vai ficar muito puxado. Então é melhor fazer 7 dias de 10 horas e só 3 dias de 12. Agora deu 30 dias, né? Deu 29, né? 28 mais 7 dá 35. 42. Não, pô. Oi? 7 mais 20 é 28, né? Dá 35. Tem mais 15 dias, é isso, né? Oi? A gente começa essa semana aqui, 7, eu vou mandar lá no grupo. Pronto. Fechou? Glória a Deus. Eu anotei aqui, mas eu perdi a anotação. Aí eu fui de cabeça. Matemática não é meu forte, você viu, né? Prefiro falar de grego e hebraico do que. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Jesus, nós queremos te agradecer profundamente pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem levantado sua profecia sobre os nossos dias. Obrigado porque o Senhor não tem nos isentado, ó Pai. A tua palavra fala que no fim dos tempos o Senhor vai retirar o teu espírito. E muitos não aguentarão, Senhor. Para que nós venhamos viver as chuvas do Senhor, ó Pai. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Que nós venhamos, ó Pai, ser tão acostumados com a tua presença que qualquer sinal dela, Pai, venha nos pôr em crise verdadeiramente. Pai, nós precisamos, ó Pai, da crise da tua presença, Senhor. Mais do que a crise das finanças, mais do que a crise do casamento, Pai, nós precisamos, ó Pai, ser, ó Pai, tão tomados pelo desejo da tua presença.
ponto de queremos trocar a prata e o ouro, como lemos hoje, Senhor Jesus, pelo Teu entendimento, pela Tua revelação. Aviva-nos em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Pai, e dá-nos o Teu entendimento do Teu vigor. Graças te damos. Conduza-nos a uma semana abençoada. Conduza-nos a uma semana, ó Deus, cheia da Tua glória, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua intervenção. Que haja liberado o Teu Espírito, no nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as vossas vidas. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Que Ele dê ordem aos teus anjos a teu respeito, para te servirem, para te guardarem. Que eles andem à sua destra, à sua esquerda, adiante e por detrás de ti. Que Ele te levante como cabeça e não como cauda, fazendo você ser autoridade aonde quer que você pisar, aonde as suas mãos tocarem e aonde os seus olhos visualizarem. E eu te abençoo com todas as bênçãos celestiais de Cristo Jesus. Assim eu oro e te abençoo em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: Deus te abençoe. E não saia daqui sem abraçar pelo menos 1.200 irmãos. Glória a Deus.